Fala turma, sejam muito bem-vindos ao episódio 001 do Medbox Cast. Nesse episódio vocês vão aprender sobre como se destacar na carreira médica, como se destacar na medicina no meio da multidão. Eu tô com uma seleção aqui e antes de apresentar todo mundo que está aqui comigo, eu vou falar sobre a proposta do nosso podcast. Assim como o Medbox, esse podcast ele tem a intenção de te trazer ferramentas para se destacar na sua jornada na medicina. Tem muita coisa boa vindo por aí. E se eu fosse você, não perdia nenhum episódio. Se você está vendo no YouTube, não se esqueça de inscrever, de curtir esse vídeo. E se você estiver vendo no Spotify, lembra de seguir o nosso canal, que isso ajuda muito no nosso posicionamento aqui. Vamos lá então, vou apresentar os nossos convidados. E para falar a verdade para vocês, eu tinha que levantar para falar de cada um aqui. Eu sou muito fã de cada um. E eu vou começar com quem está aqui na minha frente. Felipe Tereza. O Felipe, que é cirurgião geral, endoscopista, e eu conheço ele há alguns anos já. Antes de conhecer ele pessoalmente, eu era fã do Felipe, ele sabe disso. E eu queria que você contasse. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Olá, meus amigos. Olá, Vitão, Tamis, Lu e amigos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Além de sócios, grandes amigos. Então, eu fico muito honrado de estar aqui junto de vocês. E eu sou cirurgião, sou endoscopista, como o Vitor falou, e a nossa proposta é trazer para vocês, compartilhar experiências, acertos, erros, para que vocês possam conseguir trilhar uma carreira na medicina mais assertiva, de mais sucesso. Então a gente está aqui. E quem dera se a gente soubesse tudo que a gente está compartilhando com vocês durante a nossa carreira, durante a nossa jornada aí na faculdade. Então a nossa ideia é isso, é compartilhar e acrescentar para vocês. Vai ser muito legal. E agora, do lado do Felipe, está Luane Porto, a rainha da produtividade e das marmitas. Se vocês não conhecem ainda, vocês estão ficando doidos. A Lu é especialista em clínica médica e agora está fazendo nutrologia lá na Bahia. Lu, seja muito bem-vinda, é uma grande honra ter todos nós aqui reunidos. Muito obrigada, eu estou muito feliz mesmo e é um prazer enorme estar aqui. Vou agradecer também Felipe, Vitor, Tamara. É um prazer, não é à toa que nós estamos juntos, que nós somos sócios, que a gente se juntou nesse projeto e eu tenho certeza que a organização, a produtividade vai ajudar muito nessa jornada da medicina e eu quero trazer muito ela aqui para a gente. Isso aí. E agora, por último, quem está do meu lado, Tamara Teixeira. Tamara que é rainha da produtividade, métodos de estudo, fitness, mais 1000 coisas. Não sei quantas horas tem no dia dela, viu, gente? Mas é isso aí, a Tamara também é especialista em clínica médica e agora está se especializando em endocrinologia lá no HC da UFMG. Tamis, prazer ter você de novo com a gente. É um grande prazer estar aqui, eu estou muito feliz. Definitivamente, quando a gente tem uma grande ideia, um grande sonho, antes de pensar no como, a gente pensa no quem. Estar aqui com vocês, construindo tudo isso que nós sonhamos já tem tempo, é definitivamente surreal. Vamos trazer grandes ideias nessa mesa, dentro do Medbox, nos nossos episódios. E o principal é mostrar para vocês que tudo que nós mostramos aqui é treinável para você também, não importa em que momento você está na carreira. Então vai ser impactante, fica com a gente até o final. É isso aí, a gente está ensaiando esse momento aqui, já tem mais de um ano, como você bem disse. E quando a gente teve a ideia do Medbox, a gente pensou, o que a gente queria ter quando a gente era acadêmico de medicina, quando a gente estava iniciando a nossa trilha na medicina, quais ferramentas a gente podia ter nas mãos ali que ajudariam durante essa jornada. Daí surgiu o Medbox, como a gente vai fazer para se destacar, que dica que a gente tem para dar para essas pessoas que estão começando. E a ideia desse podcast número 1 é falar exatamente sobre isso. Quais são essas ferramentas principais? O que vocês pensam sobre isso, gente? O que é o de se destacar na medicina? O que é se destacar no meio da multidão? Então, vou seguir essa linha de raciocínio. É o seguinte, a gente está partindo do pressuposto que a boa formação, a formação de excelência, a formação longa, tradicional, de residência, você se capacitar cada vez mais, isso já é dado como certo. A gente não está aqui para incentivar mais isso, porque a gente já está partindo do pressuposto que para você ser excelente, para você se destacar, você já precisa ter uma boa formação. Só que isso no passado, muitas vezes, era suficiente. Hoje a gente sabe que isso não é suficiente por si só, porque a medicina tem ficado cada vez mais saturada, claro, mais médicos têm formado, mais especialistas têm entrado no mercado, então ter apenas uma boa formação, uma boa residência, hoje não é uma garantia de sucesso.
Isso é necessário, mas não é garantido. Então, a gente vê muitos médicos hoje, às vezes, bem formados, mas não conseguem se posicionar no mercado. Então, a ideia é exatamente essa. Por isso que a gente acredita que existem algumas habilidades, algumas competências que a gente precisa desenvolver, claro, além da boa formação, repito, para que você consiga se destacar no mercado. Eu conheço profissionais, colegas, que são muito bem formados, mas que não conseguem se posicionar no mercado. Muito disso por falta de conhecimento de outras habilidades. E é aqui que a gente está para passar para vocês. Definitivamente. Quando a gente observa pessoas de destaque, pessoas de sucesso, elas têm alguns pontos em comum. Um dos principais pontos em comum é que essas pessoas elas não são engolidas pela rotina, ou seja, elas são protagonistas da rotina dela. Isso tem muito a ver com os hábitos, isso tem muito a ver com um ponto muito importante que se chama produtividade. E a produtividade, na verdade, é muito além de uma palavra que está na moda e que está nas redes sociais e todo mundo falando sobre isso. Produtividade é sobre, literalmente, você tomar as rédeas da sua rotina e tomar as suas decisões com base naquilo que você acha certo para você naquele momento. O que você acha sobre isso, Lu? Importantíssimo definir prioridades. Parece que o dia de algumas pessoas tem muito mais horas do que de outras, né? E a gente vivencia isso na prática. Recebo muitas mensagens falando isso, como que você consegue treinar e fazer todas as coisas, sendo que as pessoas não fazem o básico, que é se planejar, encontrar os melhores horários para fazer determinadas tarefas e principalmente priorizar o que é mais importante. E quando não faz isso, não se programa, não se organiza, não consegue cumprir nem o básico necessário para construir uma rotina, assim, de verdade, né? Uma jornada de excelência, assim, na medicina. É sempre importante a gente falar que a gente não faz tudo, né? Exato. As pessoas acham que a gente faz tudo, mas na verdade a gente prioriza, porque é impossível fazer tudo e em determinado período da vida você vai priorizar uma coisa, depois você vai priorizar outra e por aí vai. Então, suas escolhas, o que você vai fazer no dia, dependem das suas prioridades. Então, isso é muito importante se colocar também, porque se você tentar fazer absolutamente tudo, você vai se frustrar, porque é impossível, ninguém consegue. E muita gente vende isso nas redes sociais hoje e não se engane, gente, a gente não faz tudo, a gente só sabe priorizar. Muito bom. Eu fico impressionado, por exemplo, e eu confesso que eu tinha zero produtividade. Eu aprendi isso muito, inclusive, com a Tamara, né? Igual você falou, quantas horas tem no dia dela. E é verdade. Isso muito por causa que ela consegue priorizar e setorizar as tarefas que ela tem no dia. E eu aprendi muito com isso. Então, assim, eu acho que você desenvolver a habilidade de ter boa performance no seu dia... isso é completamente treinável. Tem gente que acha, isso não é para mim, eu não performo bem, eu não... Enfim, isso é completamente treinável. E o grande problema sobre isso é que muitas pessoas elas vão levando a faculdade, a vida, muito a Deus dará, muito refém das circunstâncias. Então, vai apertando, vai ficando difícil, a pessoa vai se deixando levar por aquilo, ao invés de parar e entender o que ela precisa fazer para dar um jeito naquilo, para literalmente conseguir incluir aquilo no dia dela, se for uma prioridade, se aquilo estiver de acordo com os objetivos dela a longo prazo. Então, isso entra em vários exemplos. Por exemplo, você está num momento da faculdade que apertou mais o tempo e ficou realmente muito mais corrido, ou então está lá no final estudando pré-residência e você perdeu o seu horário de treino de todos os dias. Como você vai resolver isso? Essa é a grande questão. Uma pessoa que, por exemplo, não tem tempo de pensar na alimentação dela, como ela vai resolver isso? Então, ela achar as decisões sobre isso sozinha, tomando as rédeas, é o que realmente é produtividade. E um exemplo disso muito, muito incrível é exatamente o que a Lu faz, de fazer as marmitas dela para a semana com antecedência. Isso resolve grande parte dos problemas das pessoas que falam que não tem tempo para alimentação. Isso é uma questão básica. Muito, e não é uma regra. Então, de fato, para mim funciona fazer dessa forma, fazer todo domingo, mas para você pode funcionar outro dia da semana, de outra forma, adiantar o processo. Para você funciona treinar de manhã, para outra pessoa não. O melhor horário para ela fazer isso é à noite. Se conhecer, entender seus horários, entender como você funciona melhor. Porque, por exemplo, para mim, estudar de manhã é muito mais importante, eu rendo mais, eu tô com a cabeça funcionando de uma forma melhor. Entender isso e colocar isso na minha rotina faz a diferença demais durante os meus dias, muito mesmo. Como que vocês planejam o dia de vocês? Isso é um problema, cara. Para mim, que sempre fui totalmente desorganizado. Entender a importância de organizar isso é uma virada de chave, de fato. E, como eu falei, eu tenho aprendido isso muito com a Tamara.
Mas, muitas vezes, durante a nossa fase, não é nem possível você organizar muito sua rotina. Então, a gente sabe que existem fases ali durante a medicina, às vezes na faculdade, mas principalmente ali quando você se torna residente, que você passa a não ser muito dono do seu tempo. Então, por exemplo, eu adoro treinar de manhã. É minha primeira atividade favorita do dia, antes de ir trabalhar. Poxa, muitas vezes eu tinha que estar no bloco cirúrgico 6h30 da manhã. E se sobrasse tempo à noite. Então, assim, existem fases, claro, que você não consegue se planejar igual você gostaria. Mas, se você tiver essa capacidade, essa possibilidade, é muito importante que você se planeje. E aí entra um ponto muito importante, porque você gostava de treinar de manhã e a residência não permitiu que você fizesse isso naquele momento. Então, você ia treinar à noite, bravo, nervoso, sem a mínima vontade. E qual é a questão? A questão é você não esperar estar com vontade e motivado para fazer aquilo que você definiu no seu dia. Isso é prioridade. Isso é você definir o que você tem que fazer que está de acordo com seus objetivos no longo prazo. Essa é a questão. E, por exemplo, você perguntou sobre como eu organizo meu dia. Eu uso o aplicativo Notion. E, por exemplo, toda vez que eu falo do Notion no meu Instagram, eu vejo diversas pessoas falando comigo, Tamara, eu baixei, achei muito difícil e desisti. Então, aí já começa um primeiro ponto. A pessoa tem, por exemplo, uma ferramenta para que ela se organize melhor e ela simplesmente desiste de usar ela porque ela é complexa. E aí fica esperando dicas infalíveis de produtividade. Aí realmente fica meio complexo. Eu tenho uma história muito boa de Notion, rapidinho, porque os meninos sabem aqui. O que aconteceu? Eu vi a Tamara, igual o Vitor falou, como você se planeja. A Tamara se planejava e, como eu falei, eu tinha muita dificuldade. E aí eu falei, eu quero me organizar assim, eu quero ser organizado. O que eu faço, Thames? E ela falou, baixa o Notion. Eu baixei e aí eu fui começar a usar, eu falei, não entendi nada. Que saco. Thames, eu não vou usar isso. Ela falou assim, é isso mesmo, já é um filtro para quem consegue e quem não consegue se organizar. Eu fiquei muito bravo, obviamente, eu falei, eu vou tornar expert de Notion. E aí eu aprendi a usar o Notion e minha rotina melhorou demais da conta. E de fato, inclusive, eu vou bater palmas pro Felipe, porque esses dias ele me ensinou uma função que eu não conhecia do Notion. Para mais dicas de Notion, clique aqui para saber. No meu caso, eu uso o Google Agenda, é algo que eu adoro, porque eu levo para todos os lugares. Mas você prefere do que o Notion? Prefiro, eu adoro, gosto de fazer Chocada. isso. E eu quero comentar uma coisa aqui. Primeiro, não tem como você se planejar, principalmente na nossa jornada, que não é um horário definido todos os dias, que as escalas de trabalho normal, entra 8, sai 5, entra 8, sai tal horário. A gente tem um horário cada dia. E segundo ponto é que você precisa estabelecer um horário para preencher a agenda, o Notion, o Google Agenda. Então, assim, eu me esbarrava sempre em fazia na primeira semana e depois esquecia. Quando eu via, eu estava vivendo a semana sem preencher a minha agenda. Então, eu tenho um dia para colocar lá todas as atividades. E outro ponto importante é não me frustrar quando algo acontece errado, quando não dá certo. Porque isso acontece, a vida é cheia de percalços aí que a gente vai passando. E a gente tem que entender e saber disso para reprogramar quando necessário. Muito bom. Então, a gente já entendeu que produtividade é algo muito importante para se destacar nessa jornada da medicina. A pessoa que está na faculdade ainda, quem está acabando de formar, ela já entendeu que ela precisa ser produtivo. E ser produtivo não é fazer tudo. Ser produtivo é fazer as coisas certas. E eu tenho no meu bloco de notas aqui, eu até acabei de abrir, eu gosto muito de frases. Vocês devem saber disso já. E eu anoto, sempre que eu leio um livro, eu anoto as frases para depois eu ir retomando. Eu abri uma frase aqui do livro A Única Coisa, eu estava procurando essa frase, que é o seguinte: deixar algumas coisas por fazer é o preço que se paga para ter resultados extraordinários. Então, se a gente entendeu que ser produtivo não é fazer tudo, mas fazer aquilo que é importante, eu queria que vocês contassem um pouquinho também sobre o que vocês já deixaram de fazer para conseguir os resultados que vocês conseguiram. Felipe ser endoscopista, a Lu passar num lugar cabuloso de nutro, Thames também na endócrino. O que vocês deixaram de fazer? Aquele negócio que doeu. Sabe que eu acho que o nosso exemplo do Medbox é o melhor exemplo para falar sobre isso, porque para estar aqui hoje, todo mundo teve que falar não para diversas outras coisas. E essa foi uma pergunta e um fato que a gente falou no começo. Vai ser a nossa única coisa? Isso aqui é o projeto da nossa vida? Isso aqui é o que é mais importante? Então nós vamos, mas tem que ser nós 4 envolvidos nisso. Então, assim, o tempo inteiro reprogramando, é sair de Salvador, vir para cá, é trocar as férias, é mudar o dia, é todo mundo nos horários que tem, conseguindo programar e deixando de fazer várias outras coisas. Então, não tem jeito. Tem que definir um foco, uma coisa que é mais importante, no nosso caso, o Medbox, e trilhar esse caminho a partir disso. Concorda? Muito bom.
A Tamara fala muito sobre isso, sobre o desequilíbrio, a importância e você aceitar que tá tudo bem, você deixar algumas coisas de lado em busca dos seus sonhos, né? Tem uma frase, eu esqueci quem falou, que o sucesso é muito mais sobre falar não do que sobre falar sim. Então, muitas vezes a pessoa deixa de conquistar o sucesso, se destacar, porque ela quer abraçar o mundo. Quer passar muito tempo com os amigos, que é muito bom, claro, quer passar muito tempo com a família, quer estudar 1000 coisas ao mesmo tempo, quer fazer todos os esportes do mundo, e aí você acaba não fazendo nada muito bem feito. Esse livro, A Única Coisa, ele me deixou muito desconfortável durante um bom tempo, que se for parar para pensar, todos os grandes nomes em determinada área que você admira e que fizeram sucesso, que se colocaram a fazer, eles se dedicaram de fato a uma única coisa e deixaram de lado várias outras coisas, né? Esse é o desequilíbrio. E esse ponto que o Felipe trouxe, na verdade, é uma das minhas grandes filosofias de vida. Um belo dia eu descobri que não era possível ter tudo ao mesmo tempo, mesmo que muitas pessoas falem na internet que é possível. Então, isso entrou para mim numa grande praticidade. Eu simplesmente falo não para aquilo que não está de acordo com os meus objetivos. Se não está de acordo, a resposta é não. Se não é um sim óbvio, a resposta é não. Então, já tem alguns anos que eu vivo isso e eu falo que com toda certeza os resultados que eu tive hoje e que eu vou ter estão completamente de acordo com isso. Quem quer se dedicar a tudo e fala sim para tudo, não consegue se destacar em nada. E isso é uma verdade assim, absoluta. Basta você observar as pessoas que são referências nas áreas delas. Muito bom. Concordo, muito bom. Gente, o que mais? A gente já falou de produtividade. O que mais vocês acham que é importante para a gente se destacar nesse período aí? Tem alguns pontos importantes para que uma pessoa realmente se destaque além da produtividade. A produtividade tem muito a ver com isso, mas é porque as pessoas elas entram na faculdade de medicina e elas saem da faculdade de medicina sem saber como estudar. E depois se frustram, porque, na verdade, muitos dos caminhos na medicina eles são abertos através disso. É através de uma prova de residência, através de uma prova de concurso, através de as próprias provas da faculdade. Então, a vida ela vai te cobrar em diversos momentos para que você tenha um conhecimento a longo prazo. E não só falando de prova, mas também falando da vida médica, atendendo um paciente, conversando com um colega, você precisa ter conhecimento de longo prazo, E quando você entra na faculdade de medicina, você está casando no cartório com os estudos. Não existe um médico que não estuda, isso em todos os momentos da carreira. Então, um ponto que eu vejo que é falho, muitas vezes, quando uma pessoa quer alcançar uma posição de destaque e não consegue, é principalmente por não saber estudar. E aqui entra um ponto importante sobre o protagonismo, que a gente falou dentro da produtividade, porque muitas vezes a pessoa ela fica nesse a Deus dará e refém daquilo que é mostrado para ela na faculdade, sendo que realmente buscar o que tem de mais efetivo não é ensinado na faculdade, ela vai ter que buscar por fora. E se ela quiser realmente ter um resultado diferente, ela vai ter que fazer isso, não tem outra forma. Eu tenho uma história, só que a Tamara falou, eu lembrei. Ela me inspirou muito a mudar a forma como eu estudo, porque eu estava lembrando, agora eu estou vivendo um momento de estudo para minha prova de título de ortopedia. E eu tenho lembrado muito como eu estudei para a residência médica. E eu hoje vejo que eu estudei tudo errado, tudo errado. Ela fala muito de método ativo, de aprendizado, e eu tenho usado muito questões e tenho usado muito flashcards. E eu tava lembrando da minha época da residência, gente, eu fui fazer questão faltando uma semana pra prova, que eu peguei e falei assim, eu quero ver como que é a prova, deixa eu ver. Aí eu baixei lá, PSU 2020... A Tamara infarta. Não, PSU 2018, deixa eu só ver aqui o estilão da prova pra ver o que me espera. Uma semana. Uma semana antes, na semana, tipo assim, a prova era no sábado, eu fiz na segunda-feira. Aí eu falei, não, de boa, vai ser tranquilo. Mas, gente, eu tinha que ter feito isso desde o começo, sabe? Então, hoje eu tô fazendo isso desde o começo da minha preparação, usando flashcards, usando questões, e eu vejo que se eu tivesse feito isso lá atrás, meus resultados iam ser muito diferentes. Então, saber como estuda é essencial. Eu fico pensando se eu já não estivesse usando flashcard na faculdade para gravar as coisas básicas de medicamento, Nossa. Nome de doença, principais tratamentos, como eu ia fazer os diagnósticos, por exemplo, e talvez dividir esse estudo ao longo dos dias. Então, passava dias sem estudar nada e na hora que chegava perto da prova, ficava aquele desespero para conseguir decorar e fazer tudo e acabava que esquecia tudo depois. Além disso, a gente tem pouco tempo na medicina para estudar. Inclusive, na residência,
menos ainda, né? Então, saber estudar da forma certa, da forma ativa e efetiva, é algo que é muito importante. A gente já deveria ter... Ainda bem que a gente descobriu com o tempo que a gente sabe isso, que eu aprendi muito com a Tamara, eu dividi com ela os mesmos tempos de prova, tanto de clínica quanto de endócrino e eu de nutro. Então, isso foi muito importante mesmo, muito importante mesmo. E tem um ponto sobre isso, porque o Vitor falou que ele fez questão faltando pouquíssimo para a prova, realmente um infarto, mas mesmo assim ele teve um bom resultado, ele passou na prova de ortopedia do Mater Tereza. Por quê? Porque o Vitor é uma pessoa que aprende com facilidade. E quando a gente estava no ensino fundamental, todo mundo sabia quem eram as pessoas mais inteligentes da sala. Elas eram consideradas nerds e tiravam as melhores notas e todo mundo sabia. E também tinham as pessoas que sempre pegavam recuperação. E eu era uma dessas pessoas. E naquela época, a gente, como não se falava sobre isso, eu achava que, na verdade, tinham mesmo pessoas com uma inteligência maior que a minha inteligência era mais baixa. E isso era uma coisa que me deixava muito chateada. Isso aconteceu, com certeza, com várias pessoas. Só que chegou um momento da vida que essa diferença não existe mais. Porque as pessoas que elas, às vezes, não aprendem com tanta facilidade, elas têm a oportunidade de se igualar e, na verdade, ter mais resultado do que as pessoas que têm uma inteligência acima da média. Só que aqui entra um ponto muito importante. Elas precisam pagar o preço de ir atrás disso que realmente é diferenciado. E por isso eu falo, grandes resultados e primeiros lugares e topos não estão reservados para essas pessoas que eram os mais inteligentes da sala do ensino fundamental. Hoje esse papel se inverteu completamente e eu sou muito feliz por isso. Eu formei em 2015, né? Então eu sou mais antigo que dos 4. Velho. Eu sei, não preciso jogar na cara. Mas o seguinte, é muito sério isso. Na minha época, não se falava em métodos de estudo. Não existia esse termo. Então, quando a Tamara começou a falar de métodos de estudo, na verdade, eu achava uma loucura, né? Eu falava contigo, não tem isso. E como que eu estudava? Eu deitava, basicamente, para estudar, fazer as minhas questões deitado, sem nenhum método ali, de fato, comprovado. E é mais uma prova de que tudo é treinável, habilidades são treináveis. Ainda tem muito que aprender sobre métodos de estudo, mas as habilidades são completamente treináveis. Estudar deitado? Estudar pra deitado. mim, você tá fadado a adormecer nos próximos 5 minutos. É mais um infarto da Tamara, que eu estudo deitado, desde ele a faculdade. Faz isso. Mas uma coisa muito clara para mim, o Felipe, às vezes ele estuda deitado, ele estuda num ambiente desorganizado, ele estuda com as piores variáveis em volta dele, que eu, por exemplo, jamais conseguiria me concentrar. Mas quando ele organiza o ambiente, quando ele aplica os métodos que eu falo, ele grava aquilo de outra forma e tem resultados muito melhores. Sim. Ou seja, essa é a maior prova que o esforço supera o talento se o talento não trabalha duro. Mas se por acaso você também tem uma facilidade e aplica os melhores métodos, ou seja, eles não são só para pessoas desatentas, por exemplo, são para todos. Aí realmente não tem quem segura. Um ambiente desorganizado, eu infarto. Lu, me conta uma coisa. Você teve uma história legal no ano passado, porque você teve que conciliar, assim como a Tamara, conciliar a residência com os estudos lá para outra residência, para o R3, né, para a SUB. E como é que... Assim, a gente sabe que a rotina da residência é muito, muito puxada. Eu sei que clínica lá no Felício Rocha, que é onde você fez, é muito puxado. O que você fez, então, para estudar? Qual que é o segredo? Você tinha poucas horas no seu dia. Como é que você tornou o seu estudo mais eficiente? Teve alguma técnica? E conciliando ainda com o lançamento do Medbox. Do Marmitas para Semana e do Medbox. Então... Principalmente, eu acabei citando isso. E sempre isso. arrumada. Sempre arrumada é um ponto muito importante. O cabelo sempre limpo, a blusa sempre passada. Isso. A Luane nunca tá um cisco fora do lugar. Só um detalhe aqui, às vezes a gente vai encontrar, a gente se sente mal, porque a gente vai cansado, virado, pós-plantão. E a Luane impecável. Retinho, você fala assim, nossa. Primeiro ponto é que quando eu tô me sentindo bem, assim... bem vestida, bem arrumada, isso é como se eu ganhasse uma força a mais, um combustível a mais para conseguir cumprir as minhas funções. Então, assim, se eu tô no hospital bagunçada, desarrumada, é algo que me deixa completamente fora do meu eixo mesmo. Mudou tudo que eu tenho que fazer. Então, basicamente, para todos os lugares que eu vou, se eu tiver qualquer vírgula desarmado, pode perguntar se eu não tô bem, que eu não tô bem por algum motivo. Inclusive a sua aula sobre imagem do Medbox, não tem condições aquela aula. Foi sucesso. É algo que eu gosto muito e que eu desde sempre, assim, você faz desde a faculdade, né? Eu não estudei com vocês, mas todo mundo que estudou fala. Não, mas eu falo. Desde a faculdade, isso é 7 horas da manhã, a aula de patologia, a Luane tava lá. Todo mundo de moletom, né? Plena. Jamais, acho que eu não usei. Maquiada.
Mas é isso. Então, assim, um dos pontos é me sentir bem. O fato de fazer atividade física, me alimentar bem, também é um dos fatores que está dentro desses quesitos que eu priorizo e que eu acho que são super importantes. Mas, eu falei isso no começo, encontrar o melhor horário, que eu penso melhor, que eu consigo me concentrar de uma forma melhor, é algo importante. E para mim, acordar cedo e estudar antes de ir para a residência era o ponto-chave, sem sombra de dúvidas. Então, cumprir minha missão, chegar e falar assim no hospital, nossa, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz minhas questões hoje, organizar no início da semana quais temas eu ia dedicar a cada dia, isso era importante, porque não dá para acordar e falar assim, nossa, eu vou estudar tal tema agora, vou decidir agora qual tema eu vou estudar. Não, eu já sabia isso no começo da semana. E se caso, depois que eu chegasse do hospital, eu ainda tivesse forças para fazer a mais, eu iria fazer. E durante o tempo do plantão, se sobrasse um tempinho, eu estava estudando, revisando alguma coisa. Então, acho que isso, assim, foi super importante. E eu comecei a estudar em janeiro para residência, né? A gente começou juntas. Fui até agosto, que é até um outro ponto, que eu troquei de especialidade aí no meio do processo, na hora de... No ano que eu estava me preparando. Eu senti que eu estava bem, até mentalmente, me sentindo organizada, sentindo que eu estava fazendo o que eu poderia, sentindo que se não desse certo também, eu fiz tudo que eu podia, eu me organizei, eu consegui aprender, eu senti evolução durante o processo. E eu acredito que a Tamara também viveu muito disso, assim, no seu ano. O seu ano também foi muito difícil também. Nossa, com certeza. E aqui entra um ponto muito legal que a Lu falou sobre estudos antes de ir para a residência. Eu fiz isso demais, eu ainda faço. E, às vezes, eu vejo pessoas, assim, nas redes sociais, advogando, falando que não é porque você acorda 5 horas da manhã que você é mais produtivo que as outras pessoas. Olha, se eu acordo 5 horas da manhã para começar a cumprir as minhas obrigações do meu dia, eu sou mais produtiva, sim, porque eu acordo 5 horas da manhã. Então, isso é, sim, sinônimo de produtividade muitas vezes, se você tem uma intenção ali naquilo que você está fazendo. E aproveitar a primeira hora do dia para você cumprir um projeto seu é uma coisa que eu recomendo muito, muito. Por quê? Quando você acorda, muitas vezes antes do sol, o mundo lá fora ainda não começou a acontecer, ainda não tem demandas para você resolver, ainda não tem ninguém te procurando. Grupo de WhatsApp da residência. Nem barulho lá fora de carro tem, nada começou, nem o galo cantou ainda. Não que tenha galo. Aqui em BH. Não tem, BH não tem. Então, é você e você ali naquele momento. Então, eu recomendo, assim, demais que se você tem um grande projeto e tá difícil achar um horário no seu dia para isso, acorda 1 hora e meia mais cedo e começa. Você vai colher resultados extraordinários disso. Tá muito relacionado aos resultados que eu tive, assim como a Lu. Então, recomendo que faça isso e vem me contar depois. Entender que faz parte do desequilíbrio. Alguns momentos da vida você vai precisar fazer mais isso. Não é que você precise acordar necessariamente 4h30 da manhã sempre, mas existem fases que, sim, requerem um esforço maior e uma abdicação de um prazer, de um sono, ou de você treinar à noite cansado, ou de você acordar mais cedo para estudar. Faz parte. O preço do sucesso é esse. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer pagar o preço do sucesso. E é isso. Eu sou muito prova de que a Tamara acordava 4 e sem reclamar. Cansada, mas sem reclamar. Faz parte do sucesso. E sobre a abdicação que você acabou de falar, eu quero só lembrar um pouquinho do meu R1, meu primeiro ano de residência, que foi muito puxado, foi muito traumático. Mas, tirando, lógico, minha família, namorada e tudo mais, eu só tinha 2 prioridades esse primeiro ano. O CrossFit? O CrossFit, atividade física, e a segunda era ser um bom residente. Estar presente, estar totalmente disponível para a residência. E aí, o que eu fiz? Eu priorizei. Se eu quero realmente cuidar do meu corpo, para o meu mental estar bem, para eu conseguir aguentar o tranco da residência, eu tenho que fazer alguma coisa que eu vou ter que abdicar de outras. E eu resolvi abdicar um pouco do meu sono. É a coisa mais saudável do mundo? Não, claro que o ideal é dormir 8 horas por noite, tem tudo isso, mas durante um pequeno período da minha vida, eu precisei abdicar de alguma coisa, e nesse meu primeiro ano de residência, foi o meu sono. Então, eu acordava 4h15 todo dia, como a Tamara falou, nada tá acontecendo, não tem grupo de WhatsApp, não tem R+, me mandando ir pro hospital, não tem chefe pedindo as coisas, não tem ninguém me incomodando, então era eu e eu. Aproveitava para ler a Bíblia também, que é uma coisa muito importante para mim. E só um detalhe, que a residência do Vitor, de R1, de ortopedia, não sei se vocês conhecem residência de ortopedia no R1. É coisa assim, de 100 horas por semana pra cima.
Pra cima. Fiz muito mais de 100, fiz 110 em várias semanas. Então era pesado mesmo, então eu sabia que eu ia estar o dia inteiro no hospital, não tinha hora para voltar. Mas de 5 às 6 da manhã, eu tinha garantia que eu não estaria lá nos dias que eu não estava de plantão. Então todos os dias que eu estava em casa, não estava no hospital, dormindo no hospital, eu acordava 4h15, 4h20 da manhã para ler a Bíblia, depois eu ia lá pro CrossFit, e isso me fez, eu não tenho dúvida que isso me fez sobreviver ao meu R1. Foi o grande pulo do gato para mim, e realmente abdiquei de sono, abdiquei de fazer alguma outra coisa, sim, dormir mais cedo todos os dias, mas assim, era a minha prioridade, foi o que eu escolhi e valeu muito a pena, recomendo. Deixa eu pegar um gancho na sua prioridade junto ao R1, que é de praticar atividade física. Passei por 2 residências e o que a gente mais vê são residentes, acadêmicos, não vou nem falar, né? O tanto que isso é absurdo, mas residentes e alguns médicos especialistas deixando de lado a sua saúde, atividade física, alimentação, com a desculpa de estou muito atarefado, sou residente, e isso é um tiro no próprio pé. Porque, como você já bem falou, a partir do momento que você está bem com você, como a Lu falou, quando você sabe que você cumpre com as suas obrigações, a sua produtividade, a sua performance na medicina em si, na residência, ela é muito maior. Eu vi os meus colegas de residência, às vezes aquele tempo que você não tira para fazer sua atividade, tira para, em tese, descansar ali, você acaba performando muito pior porque o seu corpo ele tá pior. Portanto, eu falo assim, com muita tranquilidade, independente da fase que você tá. É claro, tem épocas que você vai conseguir dedicar mais para atividade física, tem épocas que menos, mas nenhuma é justificativa de você abandonar a atividade física e a sua alimentação. Acredito que vocês concordam com isso. Só um caso rapidão que eu lembrei aqui. Eu lembro na minha primeira semana de residência lá, ele era R4 já, e ele chegou, a gente tava no vestiário, ele falou assim, Vitão, sabe essa barriga aqui, velho? Ele tava barrigudo. Eu falei, quem me deu foi a residência, você vai ver, você tá não começando. Você ficou com medo, não ficou? Você tá aqui agora, você tá começando, você vai ver quando você estiver no R3, você vai estar barrigudo e tal. Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Gente, desculpa. Eu terminei o meu R1 com o meu melhor shape da vida, meu R1, meu pior ano da residência. Sendo um ótimo residente. Eu não deixei de fazer nada lá dentro. Foi um ótimo R1, tenho certeza disso. Então, assim, é desculpa. E é perceptível a diferença dessas pessoas vivendo isso. Então, assim, entre 24 residentes de clínica lá, eu era a única que fazia. E a primeira semana, assim, acabava que a gente posta no Instagram, a gente compartilha a nossa vida, a gente recebe críticas também, é importante falar sobre isso. E na minha primeira semana eu escutei assim, isso não vai durar uma semana. Isso me deu uma força, assim, 300 vezes maior de que eu iria fazer dar certo e que é possível fazer dar certo, né? E existe uma falsa ilusão de que vai chegar um tempo com mais tempo livre, esse tempo não vai chegar. Nunca. Parece o acadêmico já acha que não tem tempo, né? Eu achava que eu não tinha tempo nessa época. A gente já tentava se organizar o máximo possível e é bom, porque a gente já chega mais preparado para residência. Não, você que falou esse caso do seu R4, eu lembrei de um caso que eu lembrei dele agora, eu acho que eu nunca falei dele no meu Instagram, curioso isso. Tava voltando do meu primeiro intermédio, no primeiro período de ônibus, tava eu e a Júlia, minha colega, e tinha uma pessoa do meu lado, e nós duas éramos calouras, primeiro período, e a pessoa que tinha uma pessoa do outro lado, ouvindo a gente conversando e falando assim, vocês são calouras, né? Aí a gente, somos. Aí essa pessoa falou assim com a gente, aproveita pra você ir na academia agora, no primeiro período, porque depois vai ficar muito mais difícil. E assim, e lá estava eu no segundo, no terceiro, no quarto, em todos os períodos da faculdade, treinando todos os dias. E a cada período que ficava mais difícil e eu precisava ter mais resistência, eu ia me fortalecendo. Porque depois, se eu consegui treinar no R1, no R2, agora na residência de endócrino, foi porque eu exerci isso durante a faculdade. Então, para quem está na faculdade ainda e vivendo períodos que vai ficando cada vez mais corrido, e não se enganem, porque isso não melhora quando acaba a residência totalmente. Olha o Felipe aqui, nosso único já especialista da mesa. Ele também tem um tempo muito escasso. Ele também tem que fazer malabarismo para treinar todos os dias. Então, quanto antes você exercer isso em você, de tornar uma prioridade indiscutível no seu dia, melhor. Independente se está em semana de prova, se está cansado, se não está, é literalmente pegar e fazer. E quando você é muito disciplinado nisso, eu te garanto que essa disciplina vai extravasar para todas as áreas. Não existe uma pessoa fazer uma tarefa meia boca e fazer uma tarefa de forma muito disciplinada e as outras meia boca. A disciplina, ela se extravasa e você vai colher muitos frutos disso.
Muito bom. A forma com que você faz uma coisa, você também faz todas as outras. É isso, Essa com frase é certeza. top. Isso é E maravilhoso. até porque, às vezes, até nas fases mais apertadas que eu já tive na vida, foram as vezes que eu fui mais disciplinada em qualquer outra atividade. Então, quando você tem tempo livre, você sempre troca os horários. Muito bom. Você sempre deixa para Exatamente. depois. Então, já que hoje à noite eu tenho tempo livre, eu vou deixar para ir na academia à noite, ali você arruma outra desculpa e por aí vai. E é isso que acontece. E acontece com todas as pessoas. Muito. É sem coitadismo, né? Se você, como acadêmico, tá falando, não tem tempo. Gente, você aguenta o tranco. Você Entenda aguenta o isso. tranco. Você tá novo, você tá cheio de saúde, energia, você aguenta o tranco. Você consegue dar um pouquinho a mais. Então, para com esse coitadismo que você aguenta. Eu brincava com a Tamara, assim, sempre que ela reclamava, né, de quando alguma coisa estava mais apertada, de tempo mais apertado, eu falo, não reclama, você está engrossando a casca. Isso. E virou uma casca grossa, exatamente. Isso aí. Bom, falamos sobre produtividade agora, a gente falou de métodos de estudo, mas o quê? Vamos falar sobre a minha parte? Eu fico doido pra falar de finanças. Eu já ia te puxar esse assunto, porque você falou de todo mundo, menos de você. De onde Pois veio é. isso? Então, vamos lá. A gente já falou dessas duas coisas que são importantes para destacar e eu não vou deixar de puxar a sardinha pro meu lado. Finanças, educação financeira é muito importante para a gente trilhar esse caminho na medicina aí. E o que eu vejo, por experiência própria, é que o médico lida muito mal com o dinheiro. Felipe, eu sei que já está mais nesse caminho, já está mais avançado que todos nós, já deve ter vivido algumas coisas nessa área. Como é que é a sua experiência com o tema dinheiro? Muito bom. Acho que a primeira coisa, culturalmente, o médico tem dificuldade de falar de dinheiro. Acho que, tradicionalmente, assim, a medicina devia ser enxergada como um sacerdócio, que você precisa fazer aquilo, que você não pode ganhar dinheiro. Pessoal, não tem nada de errado em você ter um bom retorno financeiro com a medicina. Nada. E você precisa pensar isso desde cedo. Eu confesso, com vergonha do Vitor, que quando acadêmico, o que eu pensava? Quando acadêmico, eu não faz sentido na minha cabeça guardar um pouquinho aqui, R$100 por mês faz muita diferença para mim aqui na minha cabeça, e lá na frente não vai fazer tanta. E eu não entendia esse poder de você investir desde cedo, né? Mesmo nos pequenos passos. E isso o meu arrependimento hoje é de não ter começado a fazer isso lá atrás, de verdade mesmo. E durante a minha vida, depois que eu formei, eu passei por várias provações financeiras. Precisei ajudar ela em casa um tempo, precisei deixar de fazer residência, né? Muitos conhecem a minha história, mas eu precisei deixar de... Bom, basicamente, em resumo, eu me formei, comecei a fazer ortopedia, residência de ortopedia, não me adaptei, não era o meu sonho, escolhi de forma muito imatura a minha especialidade, inclusive a gente vai falar disso, mas a gente não tem a mínima preparação na faculdade para como escolher nossa especialidade, que é uma das decisões mais importantes da nossa vida, e eu fiz a escolha errada, né, de forma muito imatura. Saí da residência, trabalhei um tempo no PSF, consegui juntar um pouquinho de dinheiro, mas não tinha a mínima inteligência financeira. Eu trabalhei, não briga comigo, mas eu trabalhei 1 ano e meio, eu não juntei absolutamente nada. Muito disso, claro, porque eu precisava ajudar em casa, Sim. Mas muito eu me autorresponsabilizo porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E é um arrependimento muito grande, sabe? Porque se a gente tivesse sido preparado, minimamente preparado, possivelmente isso não teria acontecido. Então faz muita diferença, a gente precisa aprender a finanças desde cedo. E essa questão de finanças, na verdade, ela é muito mais profunda do que simplesmente só dinheiro. Porque quando a gente fala de características de pessoas que se diferenciam da multidão, que é principalmente o que a gente está falando hoje, uma pessoa que ela tem uma mentalidade financeira e lida bem com dinheiro, na verdade, é uma pessoa que ela pensa no longo prazo, ela tem um foco no longo prazo. E esse foco é justamente o que faz ela ter essa mentalidade. E esse ponto que o Felipe falou, eu também me encaixo muito no sentido de que ter dificuldade mesmo de falar sobre dinheiro, ter dificuldade de cobrar, ter dificuldade de colocar preço em consulta. E esse é um ponto que quanto mais a gente falar sobre isso, mais isso vai sendo desmistificado. E, na verdade, ter um retorno financeiro na medicina, ele é importante por várias coisas, mas uma delas é para que você garanta para você mesmo uma condição de trabalho melhor. Quanto mais recurso financeiro você tem, mais você vai poder escolher como,
quando, com quem trabalhar, mais você vai poder fazer as suas escolhas, mais segurança você vai dar para sua família. Então, esse é um ponto que a gente tem que trazer realmente e falar sobre isso abertamente. Uhum. Muito bom. Dinheiro, que fique bem claro, não é o fim. Não é o fim de nada, porque a partir do momento que o dinheiro for o fim, você vai estar fadado ao fracasso. Isso já é um fracasso, né? Você vai se frustrar. Mas na medicina a gente precisa entender, como a Tamara bem disse, que a partir do momento que você tem recursos para viver melhor, para prover para sua família, para trazer uma segurança... Para ajudar mais pessoas. Para ajudar mais pessoas. Pra servir mais pessoas. Isso é maravilhoso. A gente precisa entender dessa importância como um instrumento para você construir a sua obra ao longo da vida, e não como um fim. No meu caso, o dinheiro entrou bem cedo, porque meus pais são empreendedores. Então, eu tenho mais 2 irmãos, então a gente sempre trabalhou na empresa deles desde muito cedo mesmo. Assim, eu não me recordo quando eu fazia atividades básicas de buscar um papel numa impressora, como a gente faz agora também. Mas essa atividade, então, lá em casa, eu sempre tive mesada mediante ao trabalho. Isso foi muito legal, acho que foi uma atitude super legal e muito importante mesmo. Acho que eu faria a mesma coisa hoje. Hoje a tradição não é mais essa, a gente não vê as pessoas fazendo isso e eu acho que foi muito acertado mesmo. E saí de casa com 16 anos precisando gerir meu dinheiro, a minha casa. Eu morava sozinha, eu nunca morei dividindo apartamento desde essa época. E na pele eu sofri o fato de não saber gerir. Até hoje, eu tenho dificuldade até hoje, graças a Deus a gente tem o Vitor aqui com a gente. Graças a Deus. E nesses últimos anos e durante esse tempo eu aprendi muito. Então, nos meus primeiros meses morando sozinha, eu acabava com o dinheiro inteiro, porque eu não sabia comprar comida, a quantidade, quanto fazia, como era, se eu precisava guardar alguma coisa. E eu escutava do meu pai assim, ó, dinheiro não aguenta desaforo. Então, desaforo de falar assim, eu vou gastar tudo, que é o que acontece agora. Acabei de formar, ganhei meu primeiro salário, as pessoas trabalham pra caramba no primeiro mês, pensando muito nesse dinheiro. Eu vejo muito acadêmico que acompanha a gente, que tem essa visão de que quando forma você fica rico, tem uma expectativa que você tem muito grande, dinheiro, uma isso... expectativa e uma pressa. Não dá, e essa frase vale muito. Dinheiro não aguenta desaforo. Você vai precisar usar ele depois, tenha controle, guarda. Isso vai ser importante futuramente. Assim, eu lembrei de uma história aqui enquanto vocês estavam falando, que eu nunca contei também no meu Instagram. Eu acho que eu comecei a me interessar por finanças por causa de um episódio que aconteceu quando eu estava na faculdade ainda. Um amigo meu, muito esperto, muito inteligente, um dos meninos mais inteligentes da minha sala, ele sempre estava à frente, ele sempre sabia de uma coisa que os outros não sabiam e tudo mais. Eu lembro que ele começou a mexer com Bitcoin, sei lá, 10 anos antes do hype. Tá aqui no Brasil ainda, esse cara? Tá. Tá fazendo ortopedia, inclusive. Então, a gente tava no posto de saúde e a gente tava esperando dar o horário pra ir embora, aqueles estágios em posto de saúde, né? Aí, ele chegou e falou assim, Cunha, o pessoal na faculdade me chamava de Cunha. Cunha, véi, a gente tá quase formando, tá? Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu formar? Aí eu, Aí ele, véi, eu descobri que os bancos, quando a gente forma, quando a gente tem CRM, eles dão taxas muito melhores para financiamento de carro e de imóvel. Então, velho, eu vou chegar no banco, mostrar meu CRM, eu vou financiar uma BMW que eu sempre sonhei e pronto, velho. Vou sair, vou dar plantão, eu pago depois, mas eu vou comprar BMW assim que eu formar. Aí eu falei, interessante. E ele realmente fez isso. Ele realmente fez isso. Comprou BMW. É problema comprar BMW? Não é problema comprar BMW, mas eu sempre falo, calma, não antecipe seus sonhos. Tem hora certa para tudo. E eu explico. A relação do médico é muito problemática por causa do que a Tamara começou falando. A gente não pensa em longo prazo e eu não entendo o porquê disso. Eu não entendo. Sei lá, às vezes a gente é imediatista porque a gente trabalha com intervenção direta no paciente. Então, a gente faz uma medicação, a gente quer resposta na hora. A gente faz uma cirurgia, a gente quer resposta na hora. E aí, às vezes, com o dinheiro é a mesma coisa. Você ganha o dinheiro, você quer gastar ele na hora. Você não pensa no futuro. E realmente, a remuneração na medicina não é um problema. Não é problema. A gente tem que dar graças a Deus porque a nossa remuneração é muito acima da média da maioria das profissões. Então, geralmente, o médico não preocupa muito com isso porque ele fala assim, eu vou dar um plantão, resolvo, vou viajar no final de semana que vem eu dou 2 plantões, paguei. E aí ele acaba não pensando no longo prazo. Só que ele esquece que lá na frente ele não vai ter a energia que ele tem hoje para dar plantão. Então, se ele estiver gastando hoje tudo que ele ganha,
ele vai chegar na ruína lá no final da vida dele, porque ele não vai ter vida útil para aguentar. Gente, vida de plantão não dá. Você não aguenta muito tempo. E aí eu vejo até hoje colegas mais velhos, preceptores, chefes, que estão trabalhando até hoje com seus 70 anos de idade. Nem vou colocar 70, 60, 70 anos de idade. Eles não estão trabalhando porque eles querem, eles estão trabalhando porque eles precisam. Porque eles não se planejaram. Eles ganharam muito bem a vida toda e não pensaram em se planejar. Eles não pensaram que um dia eles iam se cansar da vida médica, da vida de plantão, da vida corrida de hospital, de passar em paciente, de operar. Então, a gente tem que entender isso. Ah, eu ganho muito bem. Ganha, beleza, mas você não vai ter essa energia pro resto da vida. Então, começa pensando desde o início da carreira, que depois você vai agradecer. Você vai precisar viver de renda no futuro. Vitão, você acha que mesmo o acadêmico tá ali no primeiro, segundo, terceiro período, ainda não tem, vamos dizer assim, nenhuma fonte de renda, ele tem como se planejar? Tem algo para ele fazer desde cedo? Isso é muito bom, é uma pergunta que eu recebo muito. O acadêmico às vezes me pergunta, Vitor, eu ganho só uma mesada, ganho bolsa, tenho R$100 para investir por mês. Dá para começar a investir? Dá. Você tem duas maneiras de investir com pouco dinheiro. A primeira é investir na sua formação, como educação financeira, por exemplo, eu acho uma ótima alternativa. Compra livro, compra curso, investe em você, fica mais inteligente, porque quando você realmente tiver mais grana para conseguir aportar, você vai saber o que você está fazendo. Isso é um ponto. O segundo ponto é sim, dá para você começar com R$100 por mês. Existem vários tipos de investimento que você pode começar. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que é menos de R$50, uma cota do Tesouro Direto, que está em torno de R$50 hoje em dia também. E isso vai fazer diferença lá na frente? Não vai fazer diferença em termos financeiros, em termos monetários. Você já aprende, né? Você não vai ficar mais rico por causa disso. Mas você vai aprender a lidar com o dinheiro. Você vai aprender, como é que vai? Vai lá no aplicativo, coloca esse dinheiro aqui. Recebi 2 centavos de dividendos no mês. Ótimo! Você aprendeu o que é receber dividendos. Você aprendeu o que o fundo imobiliário faz, que ele te gera um pouquinho de renda. Você vê que no primeiro mês você recebeu 2 centavos, no terceiro você recebeu 3. Entendeu? Então, você errar com pouco também é muito importante. Se você errar no comecinho ali e você vai errar com pouco dinheiro, lá na frente, quando você tiver mais dinheiro, hoje você está aportando 100, lá na frente, quando você aportar 10 mil por mês, você não vai errar. Então, é melhor também começar no princípio por esses dois motivos. Ou você investe na sua formação, ou você investe com pouco para você errar com pouco. Não, isso é muito, muito interessante. E um ponto que eu vejo sobre isso também, de questão de mentalidade financeira, é muito a questão de ter a paciência para o dinheiro chegar no momento certo. Porque isso é uma cena que a gente vê se repetindo também, médicos recém-formados e deixando de lado a formação pela residência, por exemplo, em troca de receber um valor maior ali no curto prazo. Claro que existem casos e casos. O Felipe, por exemplo, precisou abrir mão da residência em um certo momento porque ele precisava ajudar a família dele. Isso é uma questão. Agora, literalmente escolher ganhar mais pensando somente no curto prazo e deixar de lado a formação médica indefinidamente, a pessoa realmente escolher não fazer residência, não ter uma formação de especialista pensando no valor que está entrando todo mês, essa definitivamente não é uma boa escolha. Escolher a sua formação e que seja uma formação excelente tem que vir primeiro. Isso envolve, muitas vezes, ter um pouco de paciência para ter uma remuneração maior. Isso envolve, muitas vezes, ter que quebrar a cabeça de como que você vai fazer com uma bolsa de menos de R$4.000 da residência. Então, esse é um ponto que eu considero muito, muito importante. Eu acho, assim, incrível o Vitor falar sobre isso, porque é um assunto que muitos de nós nunca ouvimos falar, não sabemos nada sobre isso. Ver ele falar sobre bolsa, comprar fundo imobiliário, para as pessoas que estão nesse lugar agora, é algo genial e incrível, assim. Porque ele estudou isso na época dele, ele conseguiu fazer diferente na época dele, e essas influências que hoje você faz para as pessoas que estão próximas a você e que te acompanham no Instagram, é, assim, genial. E é pra gente que tá perto, melhor ainda, muito bom mesmo. E isso é muito legal mesmo. E quando a gente vê influenciadores de finanças e que falam sobre isso, não tem, assim, dentro da medicina falando diretamente pra gente, pra nós. A gente vê grandes players falando sobre bolsa, sobre investimentos, assim, como um todo, mas não alguém que passou exatamente pelo que a gente está passando. Então, mostra que isso é possível para mim, para você, para uma pessoa que está no primeiro período, que está se formando agora, e que é sempre momento de aprender. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito, muito, muito agora, nesse momento. Então, você tem a chance de aprender isso agora e você não pode deixar isso passar.
E eu costumo falar uma coisa que até afasta as pessoas do interesse pelas finanças, é porque é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho de longo prazo, como a gente sempre fala. Não é atraente, não é sexy, finanças. Por quê? Porque demora. Não é trader. Demora, não é trader. Demora não e é aposta. difícil. É difícil. É difícil. Então, precisa de disciplina. Matemática para médicos é uma coisa complexa. Muito complexa. Então, você tem que pensar em longo prazo. No começo, eu lembro que eu comecei a investir, eu estava na faculdade ainda, eu sempre falo, né? Eu sempre trabalhei desde o primeiro período, então eu consegui juntar um dinheiro, mas era chato no começo porque era pouco e eu não via muito fruto. Eu falava assim, o que eu vou fazer com R$10 a mais? Que não faz sentido eu ficar abdicando de coisa aqui para ganhar R$10 a mais. Mas a gente acha que tem um espaço muito grande em uma década, por exemplo. Daqui 10 anos, falta muito tempo. Aqui eu tô depois de 10 anos, ainda bem que eu comecei lá, porque hoje eu já consigo dobrar minha bolsa de residência com um dinheiro que antes era R$5 por mês antes. Então, por quê? Porque eu fiz esse trabalho de formiguinha. Então, é trabalho de longo prazo como tudo na vida, não tem jeito. E principalmente que você foi mostrando isso nas redes sociais, né? E com isso, acho que a gente pode entrar nesse ponto, que é um ponto super importante quando a gente fala de diferenciação, pessoas que se diferenciam. Como a gente sabe quem são as pessoas diferenciadas? Como a gente sabe quem são as pessoas que têm grandes resultados? A gente sabe porque elas mostram. Se elas não estiverem ali no nosso convívio, a gente sabe porque elas estão nas redes sociais, elas têm visibilidade. Então, não tem como ignorar o fato de que se desenvolver do ponto de vista de ter uma visibilidade digital é um ponto essencial em tudo isso que a gente está falando. E isso, na verdade, é algo que o médico tem dificuldade, o acadêmico tem dificuldade, porque ele espera, primeiro que ele espera um momento ideal, e segundo que ele espera, quando eu comprar um celular melhor, quando eu tiver um cenário mais legal. Quando eu for especialista. Quando eu tiver coisas mais legais para falar. E, na verdade, assim como finanças, você tem que começar a errar o quanto antes, estudos, você tem que começar a errar o quanto antes, rede social, Instagram, você tem que começar o quanto antes, porque você vai errar. O mundo, ele evolui. Então, goste você ou não, as coisas mudam muito. E a medicina, ela não fica para trás. E como a gente falou, antigamente, ter uma boa formação por si só era o suficiente, na maioria das vezes, para você estar bem posicionado, para você ser bem remunerado, para você ser procurado. Isso, hoje, a gente sabe que não existe mais. Então, você ser bem formado não é garantia. E o marketing entra muito aí. As pessoas, elas pecam, muitos especialistas pecam, e mesmo acadêmico, residente, porque tem essa trava, tem esse bloqueio. Isso não é para mim. Tem colegas médicos que são espetaculares, gente, espetaculares. Então, se eu precisasse, tem uma gastro que é muito próxima, que se eu precisasse, eu iria nela. Só que ela não tem bom volume de consultório. E muito disso hoje, por quê? Porque ela não se posiciona no marketing. E se eu te pedir o arroba dela, possivelmente você nem vai achar. Não. Ou se você achar, possivelmente esse Instagram é trancado. E aí você ia me indicar, eu ia entrar no arroba dela e ia falar, não, eu vou procurar outro aqui que tem um feed com uma vitrine onde eu consigo entender qual é o match que eu tenho com aquele médico ou não para marcar uma consulta com ele ou não. Sim. E Instagram, muito é importante falar isso, porque ele é apenas um ponto a mais, sendo que o principal vai ser a formação. Sem dúvida. E a sua formação vai estar ali estampada na sua rede social. Então, você vai usar aquilo ali para te impulsionar, mas a sua formação vai estar lá. E esse é um ponto muito importante de ser falado. Até porque é muito fato que quem é visto é lembrado. E até nessa médica, por exemplo, para você que é médico, que acompanha, se você estivesse vendo ela sempre lá no Instagram, postando alguma coisa, sendo presente, se você fosse referir a ela ou dar dica para alguém ou para outro médico como uma boa profissional, por exemplo, você lembraria mais dela. Sem dúvida. Né? E às vezes você acaba lembrando de outras pessoas como sendo referência, porque elas estão ali sempre mostrando aquilo. Então, a gente concorda que marketing, posicionamento no digital é mais uma coisa, é mais um ponto essencial para se destacar na medicina. Essencial. Certo? Eu também, o Felipe falou dessa gastro, um chefe meu estava me falando esses dias, assim, o consultório tá meio ruim, não sei o que eu faço e tal, não tem Unimed. Aí eu falei, cara,
seu Instagram não funciona, você nunca se posicionou no Instagram. Olha o tanto de coisa incrível que você faz em um dia. Eu fico aqui de cara com as coisas que você faz no bloco. Se você mostrasse um pouquinho dessa rotina, você ia atrair muita gente. Ele, tô cheio de coisa, ainda não dá, eu preciso de tempo. Você nunca vai ter o tempo, nunca vai ter o tempo. Eu queria, Lu, que você contasse pra gente sobre isso de posicionamento do digital, porque ano passado você fez um movimento muito interessante e eu sei que foi intencional. Você sempre falou de marmita, alimentação saudável, tudo mais. E aí você decidiu fazer nutrologia. Um match perfeito, muito legal. Como é que foi essa escolha aí? E por que foi tão importante? E por que você acha que vai te dar fruto no futuro? Então, vamos lá. A gente tem sempre muitas crenças, né, durante a faculdade. Então, a gente entra pensando em ou não pensando em especialidade nenhuma, ou pensando em uma e focando apenas naquilo. E muitas vezes não se abre para outras coisas. Então, eu sempre gostei, assim, de fato, de um estilo de vida mais saudável, eu sempre amei cozinha, eu sempre gostei de lidar com esses pacientes, e eu falo que conhecimento é poder. Quando você conhece as coisas, quando você sabe, quando você já pelo menos ouviu falar, você tem abertura para escolher de uma forma melhor e muito mais assertiva. E na faculdade, eu nunca ouvi falar sobre nutrologia. Então, para mim, era algo tão distante que nem porque, eu na verdade, mesma... é uma cadeira que falta nas faculdades. Falta. Não existe. Isso e é um nem erro. eu mesma sabia te falar, assim, o que fazia, qual era a diferença para nutricionista, por exemplo. Eu tinha super dificuldade. Para isso, eu tenho certeza que todos os meus colegas também, né? A Tamara fez faculdade junto comigo e ela tá aqui de prova para falar isso. Então, o que mais se aproximava para mim era endócrino. Então, endócrino era o que mais se aproximava, era aquilo que eu precisava fazer. E quando eu me vi nessa situação, principalmente na hora de decidir a especialidade e tudo, eu percebi que eu passei a faculdade inteira focada nessa especialidade, única e exclusivamente, sem dar abertura para outras coisas. Então, o caminho que eu deveria seguir era partir para a clínica, depois fazer a residência de endócrino. E durante a residência de clínica, eu mantive bem na hora de prestar as provas. Eu contei aqui já nesse mesmo episódio que eu passei até agosto super bem, quando eu me vi na sensação de que talvez não era aquilo. E foi muito frustrante, muito mesmo. A sensação de que, na verdade, você não está desistindo, mas você está trocando o seu caminho. Será que é isso mesmo ou não? E eu tentei sentar, parar, pensar, pesquisar muito, muito mesmo, conversar com as pessoas que eram referências para mim e principalmente agora, depois de tanto tempo, ter conhecimento para ter poder, para falar assim com certeza, nossa, é isso que eu quero, mas se caso não for, eu vou voltar atrás e eu tentei, eu fui na Nutro, eu vi como que era e voltei meu caminho. Então, assim, utilizei várias estratégias de conhecimento mesmo, de procurar saber, de conversar com outros médicos, de conversar com especialistas, de entender a rotina da endócrino também, que era a especialidade que eu queria. Será que era isso mesmo que eu queria? Eu gosto disso, eu quero ver essas doenças. Então, assim, depois do Instagram também, né, focando nessa parte que foi inclusive a sua pergunta, o Instagram me deu essa visão. Então, até os próprios seguidores falavam assim, você vai fazer nutrologia? Eu falei assim, nossa, nem eu pensei nisso e eles estão falando isso comigo. Então, é algo que é muito forte, assim, sabe? E olha como é certo, né? Você se encontrou na nutrologia e você mudou o seu caminho ali de última hora. E mudar o caminho de última hora é uma coisa inesperada, né? E o interessante é que você mostrou isso no seu Instagram. Ou seja, você mostrou uma coisa inesperada, você mostrou uma vulnerabilidade. E a questão é que vida perfeita é uma coisa que não existe, mas inclusive nas redes sociais já tá over. Ninguém quer ver vida perfeita mais. Quanto mais pessoal e quanto mais verdadeiro, aquilo melhor. Então, se você acompanha alguém e acha que aquela pessoa tem uma ausência de problemas, isso está completamente fora da realidade. Então, se você aí, na sua rotina, no seu dia a dia, quanto mais você mostrar aquilo dentro da realidade, melhor. E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas vão comprar o seu produto, ou vão marcar a consulta, ou vão querer uma avaliação com você, porque elas gostam de você. E essa é uma falha hoje, né, no marketing para médicos. Você vê aquele perfil clássico, clichê, todo padronizado, que nitidamente não foi a pessoa que tem no Google. Não foi a pessoa Dr. que Felipe fez. Tereza. Exatamente. Então, isso a gente sabe que não vende. E muitos médicos têm esse bloqueio hoje. Não vou aparecer, não vou colocar minha cara, não vou mostrar o meu dia, as minhas fraquezas. Então, esse protótipo de médico perfeito, com esse conteúdo técnico, isso já passou, isso não existe mais. Então, o médico, ele tem dois caminhos. Ou ele
aceita isso, entende essa verdade, é inteligente o suficiente para evoluir junto E a estudar, marketing, a E medicina. estudar sobre como funciona a rede. Ou ele, basicamente, ele vai reclamar Ou ele entra e no falar. grupinho dos que reclamam. E falar, isso não é pra mim. É só pra picareta. É ridículo você se expor. E aí você tem duas opções. E isso vai ser cada vez mais presente. Então, quem vai formar, você vai ter essas duas opções. Só que entenda, não adianta você... Tem uma frase que um professor meu de matemática falou uma vez que eu nunca vou esquecer. Ele falou, não adianta você ser muito bom se ninguém souber que você é muito bom. Isso é muito verdade. Seja bom, seja muito bom, seja o melhor que puder, mas saiba mostrar que não há nenhum problema nisso. Saiba mostrar os seus valores, porque no fim das contas é por isso que as pessoas vão querer te acompanhar, é por isso que você vai ter um conteúdo de valor para mostrar para as pessoas. Não é exatamente o conteúdo, a informação, é você, literalmente você. E um ponto muito importante nisso é que... Pode falar, Lu, o que você ia falar? Não, eu ia falar que o tanto que isso fortalece ainda mais a nossa imagem como médico, como pessoa, como alguém que divide a trajetória. Isso fortaleceu ainda mais meu caminho, a minha história, deu muito mais ênfase e às vezes você imagina que mostrar isso ou mostrar esse caminho vai deixar você pior, mas pelo contrário, as pessoas passam a conhecer mais você, passam a identificar o porquê de você estar fazendo aquilo. E isso quebra completamente aquela premissa de que, eu vou começar no Instagram, mas eu vou fazer um perfil pessoal e um perfil profissional. 100%. Ninguém quer seguir seu perfil 100%. profissional. Nem você segue um perfil A profissional. pessoa faz o primeiro post, tem 5 curtidas, ela fala, não é pra mim. Não é pra Eu mim. não tenho Exato. perfil pra Quantas isso. vezes eu já vi essa história? Colegas ótimos, começa todo bonitão lá, foto de jaleco. Oi, agora esse é o perfil do doutor fulano de tal. Não vai ter, não vai dar colar. certo. Não vai E dar para certo. começar no marketing digital e para começar a postar qualquer coisa, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma característica específica que faz as coisas diferentes das outras pessoas. Então, isso é um fato. Todo mundo tem algo para mostrar. Muito. Todo mundo. Sabe o que eu acho que isso quebra muito? Aquela tradicionalidade do médico que ele não tem defeitos, que é uma figura ali distante do paciente, que ele é intocável. O Instagram hoje, a rede social, independente da qual seja, ela quebra muito isso. Ela, na verdade, conecta pessoas. E ninguém vai se conectar com uma marca pronta, com um perfil pronto. Então, a partir do momento que o médico, que o acadêmico, o residente, ele quebra essa barreira, ele tem esse entendimento, a chance dele decolar e se destacar, que a nossa proposta ela é muito maior. E você tem a oportunidade não só de se colocar ali de forma comercial para possíveis pacientes, mas você tem a oportunidade de servir e ajudar muitas pessoas. E de difundir valores importantes na medicina. Eu vejo, por exemplo, na endocrinologia, vários endocrinologistas reclamando de picaretagem. E realmente tem muito picareta que está nas redes sociais difundindo informações completamente falsas. Mas e aí, cadê as pessoas que têm uma formação excelente para trazerem a verdade? Ao invés de reclamarem dos picaretas, abre a câmera, fala o que está certo, fala os seus valores, fala o que realmente deve ser levado em conta pelas pessoas, ao invés de só reclamar e, na verdade, na hora de pegar e fazer, não tem coragem. Então, existe uma responsabilidade importante, além de tudo isso que a gente faz. Perfeito. Só dar um exemplo rapidinho. Eu estava na residência de endoscopia, estava rodando em um hospital externo, e os plantonistas de cirurgia estavam todos no descanso, reclamando e criticando uma endócrino que faz um sucesso absurdo aqui em BH hoje, que era tudo marketing, só que eles estavam dando plantões. Então, entende? O quanto que isso é incabível? Eles vivem de plantões reclamando que aquela se destacava com marketing. Não é um certo grau de inveja, né? Você se esconder atrás ali de uma desculpa e você apontar o dedo. Quem se destaca é pilantra. Faz igual a Tamara falou, abre a câmera, mete a cara, se posiciona. Fala os seus valores, traz as informações certas. Se tem alguém falando a informação errada, seja você a pessoa que vai trazer a luz da verdade. Falou muito da minha carreira, da mudança no ano passado, mas tem gente aqui que está do meu lado que também mudou muito a trajetória. E é um exemplo, assim, foi até muito importante para mim saber da história do Felipe antes do que aconteceu comigo, porque o dele também foi muito difícil. Isso é um ponto mesmo, Felipão, eu quero muito que você fale. E a gente tá deixando por último pra falar disso, mas para te falar a verdade, a escolha da especialidade foi o que mais pegou para mim no final.
sabe? Eu ia fazer clínica. Eu faço ortopedia e ia fazer clínica. Deveria. 6 meses antes. Graças a Deus, um livramento eu não ter feito clínica. Acabou largando a medicina mesmo. A escolha da especialidade vai ficando no escuro, e não só a escolha da especialidade, mas também a carreira médica. Literalmente, o que acontece depois que forma? Como é que funciona? Quais são as diferenças entre as especialidades? Às vezes você quer uma especialidade que você basicamente não teve ela na faculdade, como nutrologia, como a gente não teve. Com certeza. Como lidar com isso? Então, o Felipe traz alguns pontos muito importantes, insights excelentes sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu costumo falar isso. A escolha da sua especialidade é a decisão mais importante que você vai tomar na sua faculdade. Por que isso? Porque ela está diretamente ligada com a sua felicidade e realização, não só na profissão, mas a realização da sua vida. Porque ela vai determinar basicamente a sua rotina, onde você vai trabalhar, as pessoas com quem você vai conviver, o que você vai fazer no dia a dia, o perfil do paciente. Porque o médico, ele vive da medicina quase que 24 horas por dia. Não é só naquele horáriozinho ali. Então, aquela ilusão de que eu vou fazer uma especialidade onde ela é apenas bem remunerado, você vai ser infeliz. Então, a escolha da especialidade, ela, não tenho medo nenhum de falar, que é sim a decisão mais importante que você vai tomar durante a sua faculdade. Só que, infelizmente, a gente não tem o mínimo preparo para fazer essa escolha de forma assertiva. A gente não tem esse preparo. A gente passa ali por algumas especialidades ao longo da faculdade, acompanha alguns estágios, tem o internato, mas de fato, pelo menos na minha faculdade, na maioria não tem, uma imersão de fato sobre aquilo, um aprendizado a mais sobre aquilo, e aí você escolhe muito no escuro. E aí, igual o Vitão ficou na dúvida, igual a Lu mudou, igual a Tamara mesmo mudou, eu mudei. Vamos colocar aí mais de 90% das pessoas, elas flutuam ao longo da faculdade. O que vai fazer, de fato? E se você fizer a escolha errada, você, sim, pode ser infeliz, sem dúvida nenhuma. E a minha história eu passei a faculdade inteira mudando, pulando de especialidade em especialidade. Eu morria de medo de não conseguir fazer a escolha certa. E, de fato, eu não fiz. No meu último ano, de forma muito imatura, eu escolhi fazer ortopedia, que é uma ótima especialidade. É uma excelente especialidade, mas não era para mim. Porque o que é uma especialidade boa para o Vitor, não necessariamente é uma boa para a Tamara, não é para a Lu. E a gente vê muito isso. Faça oftalmo, que oftalmo é uma boa especialidade. Isso é muito engraçado. Regras absolutas que servem para uma pessoa, existe, mas não servem para todo mundo. A individualidade é o principal nisso. Pensa eu sendo ortopedista, que coisa absurda que ia ser. E eu vejo muitas pessoas relacionando isso até com dinheiro. E você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer bem feito, independente da especialidade que você Não, faça seguir. Uma área cirúrgica porque tem procedimento. Não faça uma área clínica porque não vai ter mais retorno por conta de procedimentos. Isso é um grande absurdo, porque, na verdade, por exemplo, um clínico, quando ele coloca um valor de consulta e vai comparar com um procedimento, na verdade, o clínico pode, numa manhã, ganhar muito mais. Então, até isso tem que ser levado em conta a individualidade que existe. 100%. Às vezes, a gente tem muito isso na mente, né? O que a gente vai fazer, o que a gente gosta mais. Claro que isso é um ponto importante, mas primeira coisa, você achar que gosta mais de uma especialidade, igual eu achava que gostava mais de ortopedia, porque tinha muita parte ligada à parte esportiva, então na minha cabeça isso era um gostar mais. De fato, não necessariamente você vai gostar de viver aquela especialidade. Então, você gostar mais de um tema ou de uma especialidade não quer dizer que você vai gostar e vai ser mais realizado naquela especialidade de fato. Então, tem alguns critérios importantes que você precisa colocar na sua balança. De fato, que você mais gosta, a sua rotina, onde você quer viver, o tipo de paciente que você quer lidar, a sua remuneração. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança. E, gente, investigue, busque hospitais, converse com colegas, igual a Lu tentou fazer, porque a sua escolha, ela é determinante para a sua realização da sua vida profissional. E sobre isso, um ponto muito importante que você falou é a rotina. É a pessoa, literalmente, ela ter habilidade com aquela rotina especificamente. Por exemplo, hoje a gente está gravando um podcast, o Vitor veio direto da cirurgia, direto da residência, quase que ele chegou atrasado. Até 6 da manhã, porque a cirurgia que ele estava atrasou. Isso, para mim, Tamara, seria uma coisa muito complicada entrar numa cirurgia e não saber que horas que eu vou sair. Eu não seria feliz nessa rotina. Várias pessoas gostam de uma imprevisibilidade. Então, esse é um ponto que tem que ser levado muito em consideração.
Sem dúvida. Até a cirúrgica, né? Tem gente, eu gosto de cirurgia, mas você de fato ia gostar dessa rotina cirúrgica, que é uma rotina, de um modo geral, um pouco mais imprevisível? O Vitão quase que perdeu o horário porque é uma rotina um pouco mais imprevisível mesmo. Tem como você controlar, né? Não tem como você controlar. Ou você é mais pra parte clínica, que quer ter o seu consultório, uma pessoa que acha seu que horário. gosta de endócrino, mas não gosta de conversar com o paciente. Sim, exatamente. Incompatível, completamente. E a gente é muito imaturo na faculdade, então não dá pra exigir que você saiba escolher 100%, assim, a rotina do endócrino é assim, assim, assim. A rotina do ortopedista é assim, assim. Qual que você vai escolher? Não. Eu acho que é muito importante também você começar a pensar até em acompanhar no final da faculdade, sei lá, um plantão, um especialista, conversar cara a cara, olho no olho com uma pessoa. O que você acha sobre isso? Porque muito se fala, né? Tem gente que fala que desde o primeiro período tem que acompanhar alguém. O que você pensa sobre isso? Acompanha, não acompanha? É importante ou não é? 2 pontos importantes. O primeiro deles, de fato, acompanhar, eu sempre falo isso, assim, eu acho que devia ser regra. Para você escolher a sua especialidade, você necessariamente precisaria acompanhar alguém para você ver. Durante esse meu percurso que eu saí da residência, eu estava muito perdido, então eu estava desesperado. Porque eu já era formado, tive que sair da residência, estava trabalhando, não era feliz dando plantão no PSF, mas era uma época transitória da minha vida e eu não sabia o que fazer. Então eu estava completamente desesperado, porque eu ainda assim era imaturo. Então, eu acompanhei. E isso foi um determinante para que eu escolhesse fazer cirurgia e depois endoscopia. Mas eu me lembro muito bem de que em uma dessas minhas loucuras eu pensei, eu vou fazer anestésio, porque eu gosto de bloco cirúrgico, eu gosto de procedimento, vou fazer anestésio. E aí eu acompanhei o anestésio, porque eu ia marcar anestésio, se eu não tivesse acompanhado. Foi o suficiente para eu ver que não era o meu perfil. Excelente especialidade, mas não era o meu perfil. Mas o simples fato de eu ter acompanhado, às vezes me fez com que eu não errasse mais uma vez na minha escolha. Então, esse acho que é um ponto importante. Acompanhe. Mas como que faz para acompanhar? Cara, como que eu faço para acompanhar? Eu tenho certeza, e isso é uma dúvida que a gente recebe muito. Quem busca, consegue. Quem busca, consegue. Eu não consigo, não conheço ninguém. Quem busca, consegue. Ou através da própria faculdade, você tem referências, ou de algum chefe, de algum especialista, ou Instagram. Busque. Seja educado, seja gentil, se mostre disponível, se mostre interessado em servir aquela pessoa de alguma forma. Eu tenho certeza que as portas serão abertas. E sobre isso que o Felipe falou, é muito importante que você, buscando acompanhar médicos e outros profissionais, que você seja muito intencional no que você está fazendo. Porque nesse excesso de informações que a gente vê também, existem várias pessoas que ficam acompanhando plantões. Eu sei que eu recebo todos os dias no meu Instagram perguntas. Tamara, você acompanhava plantões desde o primeiro período, no segundo período e no terceiro período? Como era isso? Então, ter um filtro com isso é muito importante. Acompanhar uma especialidade que você pensa em fazer é algo 100% intencional e que vai 100% impactar na sua realidade ali, na sua formação. Agora, querer acompanhar profissionais só porque é algo que parece que é legal, porque várias pessoas estão fazendo, sem uma intenção clara por trás, definitivamente não é esse o caminho. Eu não quero ver desespero por vocês atrás disso. Uma outra alternativa que é legal e que eu utilizei no meu caso, por exemplo, primeiro foi direcionar meu estágio optativo para nutro. Então, eu fiquei um mês imersa e assim, Perfeito. Não perdi tempo lá. Eu fiquei 100% voltada e pensando nisso. E antes de ter essa experiência, segui todas as pessoas da nutrologia no Instagram. Então, assim, acompanhar a rotina dessas pessoas, olhar lá nos stories, ver o que elas estavam postando, isso para mim foi fundamental para entender a especialidade também. Então, às vezes é algo tão básico e simples de fazer que faz diferença, que dá para você entender. E, inclusive, aproveitando para falar sobre isso, se você seguir o caminho e percebeu que tá errado, volta, não tem problema, não é vergonha nenhuma e nem problema nenhum voltar a trocar e mudar de especialidade, tá tudo certo. E quanto mais imerso você tá naquela realidade que talvez você viva, melhor. Esses dias eu ouvi uma frase num podcast, acho que foi até que você me mandou o podcast, que eu achei muito interessante. Se você quer aprender a falar italiano, você pode aprender por um aplicativo, fazendo uma aula e tudo você vai aprender, mas você vai aprender muito melhor e mais rápido se você ficar um tempo na Itália. E, na verdade, essa é a grande razão da gente estar aqui. A gente quer moldar um ambiente, criar um ambiente para que você tenha as ferramentas necessárias para te tirar do lugar que você está. E você vai fazer isso da melhor forma possível se você estiver imerso completamente num ambiente com pessoas que estão completamente intencionadas a fazer isso junto com você.
E para finalizar, que já está chegando a nossa hora, infelizmente, senão a gente já ficaria aqui mais meia hora, eu acho que você coroou muito bem o que a gente quer passar, que é dividir. Aqui a gente não é o dono da verdade de forma nenhuma, mas a gente quer compartilhar os nossos acertos, os nossos erros, para que vocês consigam, de fato, tomar decisões melhores baseadas em quem já passou, em quem tem algum tipo de validação para isso. Então, estamos aqui para isso. É isso aí, assim, eu gostei muito. Que isso, a gente falou muito conceito importante. Eu queria muito ter ouvido isso durante a minha faculdade. E eu quero pedir para vocês também uma frase, um conselho, um recado final. Eu vou começar. Então, eu quero fazer um convite. Quem ouviu esse primeiro episódio já teve um gostinho, mas eu quero fazer um convite para quem está ouvindo, quem está na faculdade ainda, quem está começando a trilhar essa jornada, a quebrar o ciclo mesmo. Para de ouvir aquela mesma história, a medicina é ruim, medicina, o que você fez isso? Por que você escolheu isso? A medicina tá horrível, o mercado tá horrível, faculdade é péssimo, você não tem tempo para nada, você vira escravo. Quebra o ciclo. A gente está te convidando aqui para vir e pensar diferente, fazer diferente. E a gente está aqui, a gente é prova viva de que vale a pena. A gente está fazendo diferente, está valendo muito a pena. Né? Boa, gostei. Quais são os recados finais? Vou seguir, então. Eu acho que tudo que você propor fazer na sua vida, faça com amor. Se entregue de coração para aquilo, porque todo o resto ele vai ser consequência. Se está alinhado com o seu propósito de vida, se está alinhado com o que você realmente busca, com o seu sonho, e a medicina é isso pra gente, é isso pro Medbox, faça com amor, porque todo o resto vai ser uma consequência. Sem preocupação com concorrência, sem preocupação com isso não é para mim, faça com amor, se dedique, entenda que existe o preço a ser pago, mas tudo vai valer a pena e lá na frente a conta fecha. Vou voltar numa frase que eu falei aqui durante o nosso episódio, que conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece de marketing, de medicina, de relação entre as pessoas, de tudo que você possa aprender, estudar e existem diversas formas da gente fazer isso hoje em dia, é o que vai te fazer ser diferente, trilhar uma história diferente na medicina. E hoje nós falamos muitas informações, para várias pessoas são informações novas. Então, eu quero que você faça, na verdade, essa semana, que você assimile tudo isso que a gente falou. Se for necessário, escuta o podcast 2, 3 vezes, mas eu quero que você aplique na sua rotina, em cada um desses pontos que a gente falou, dentro das redes sociais, dentro dos estudos, na sua rotina, produtividade, mentalidade financeira, escolha de especialidade. Eu quero que você reflita sobre tudo isso que a gente falou e aplique. E eu já te falo agora, não tem expectativa que vai ser rápido e nem que vai ser fácil, porque nada do que a gente fala é rápido e fácil, mas com certeza você vai se agradecer se amanhã mesmo você já começar. Aliás, agora. Muito bom. Isso aí, fechado com chave de ouro. Esse foi o primeiro podcast, o primeiro Medbox Cast. E ó, eu só acho que quem não vem pra caixa é doido. É louco. É louco. Muito obrigada, Obrigada, gente. Aguarde o próximo episódio.